Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos dando sequência aqui no nosso evento. Já estamos aí caminhando quase para o final, mas nós ainda temos algumas palestras aqui. Estamos fechando aí o terceiro dia do nosso primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. E agora, nesse período da tarde já, né, quase finalizando a nossa tarde, a gente vai receber aqui a professora Sâmia Leite, ela que vai falar um pouquinho, né, sobre o framework TPAC e a formação docente. Ela que é doutora em educação e novas tecnologias, já tem aí uma grande bagagem, uma grande experiência para contribuir com o nosso evento, né, compartilhando um pouco dessa experiência. Então, professora Sâmia, seja muito bem-vinda. Muito feliz da senhora ter aceito o nosso convite para compartilhar um pouco dessa sua experiência. Então, seja muito bem-vinda e a palavra está com a senhora. Olá, é um prazer participar deste evento com a palestra O Framework TEPAC e a Formação Docente. Eu sou Samia Leite, doutora em Educação e Novas Tecnologias. Agora, neste momento, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de pele branca, cabelos escuros, olhos escuros, uso óculos e neste momento estou usando uma blusa gola alta com imagens de borboleta. Vamos então iniciar a palestra, o Framework TEPAC e a formação docente. E você, sabe o que é o TEPAC? Já ouviu falar sobre o TEPAC? Para iniciar nossa palestra, eu preciso falar sobre Lee Schumann. Lee Schumann é um norte-americano formado em filosofia, psicologia, é um dos grandes nomes no cenário mundial na área da educação. Em 1986, ele lançou esse artigo, Aqueles que entendem o crescimento do conhecimento no ensino. E nesse artigo, ele fala sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo, nessa relação do saber e ensinar e como os professores organizam suas aulas. Vocês já tinham pensado nisso? Ele descreve uma série de pesquisas estratégicas locais e eventos importantes são particularmente esclarecedores para a nossa compreensão de como o conhecimento cresce no processo de ensino. Nesse artigo, em 1986, ele descreve o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico e o conhecimento pedagógico do conteúdo, PCK. Assim, o conhecimento do conteúdo se refere à quantidade de organização do conhecimento do professor nos diferentes assuntos, áreas, a forma de discutir o conteúdo, a estrutura do conteúdo, o conhecimento em si, para pensar corretamente sobre o conteúdo. Já o conhecimento pedagógico está relacionado à forma como esse conteúdo é ensinado, de que forma esse conteúdo é descrito, como o professor é capaz de explicar esse conteúdo por meio de ilustrações, demonstrações, de formas didáticas. E temos, então, o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é essa interseção entre o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico. E em 1987, Lee Schumann escreve outro artigo e publica sobre as bases do conhecimento para o ensino, o método de raciocínio e ação pedagógica. Vamos ver o que ele diz neste artigo? Mas a chave para distinguir a base do conhecimento do ensino está na interseção entre o conteúdo e pedagogia, na capacidade do professor de transformar o conhecimento de conteúdo que ele possui em formas que são pedagogicamente poderosas e ainda adaptáveis às variações de habilidade e formação apresentadas pelos estudantes. E você? Se lembra de alguma forma
pedagogicamente poderosa que você vivenciou durante o processo educacional? Você já possibilitou alguma forma pedagogicamente poderosa e adaptável às variações de habilidade e formação apresentada pelos estudantes? Pense nisso. Olha que frase interessante de Lee Schumann, de 1987. Mas a chave para distinguir a base do conhecimento do ensino está na interseção entre conteúdo e pedagogia, na capacidade do professor de transformar o conhecimento de conteúdo que ele possui em formas que são pedagogicamente poderosas e ainda adaptáveis as variações de habilidade e formação apresentadas pelos estudantes. Pense nisso. E as bases do conhecimento, ele descreve o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico geral, o conhecimento do currículo, o conhecimento pedagógico do conteúdo, o conhecimento dos estudantes, o conhecimento de contextos educacionais e o conhecimento dos fins. Tudo isso, né? Todos esses itens, esses tópicos, esses contextos englobam as bases do conhecimento tão importantes para a formação docente. E ele ainda descreve 4 pilares para as bases do conhecimento para o ensino, que são esses: formação acadêmica nas áreas de conhecimento ou disciplinas, estruturas e materiais educacionais, formação acadêmica formal em educação, e a sabedoria da prática. Vocês já conheciam esses 4 pilares das bases do conhecimento para o ensino? Por que esses pilares são tão importantes? Estruturas e materiais educacionais, formação acadêmica nas áreas de conhecimento ou disciplinas, formação acadêmica formal em educação e sabedoria da prática. Você concorda que esses 4 pilares são de extrema importância para a prática do professor? Então, qual a importância dos 4 pilares das bases do conhecimento para o ensino para a formação docente? As bases são fundamentais para o direcionamento do planejamento docente. Se eu não tenho domínio ou não tenho propriedade de algum desses pilares, a minha ação tem mais chances de interferências não tão assertivas dentro de sala de aula. Pense nisso. Além disso, Lee Schumann também descreve o método de raciocínio e ação pedagógica, um movimento cíclico que envolve a compreensão, a transformação, a instrução, a avaliação e a reflexão. Vamos ver cada um deles. A compreensão envolve os propósitos, as estruturas de conteúdos e as ideias correlacionadas ao assunto. A transformação, ela envolve a preparação, a representação, a seleção e a adaptação. O que seria a preparação? Seria toda a interpretação crítica que o professor faz do repertório curricular. Já a representação seriam as formas de representação daquele conteúdo, por metáforas, explicações. A seleção, a organização que o professor faz do material. E a adaptação, que são os ajustes necessários realizados às características dos estudantes dentro da sala de aula. Temos também a instrução, que são as interações, o gerenciamento, todo aquele trabalho em sala de aula, os trabalhos em grupos, as descobertas, é aquela parte da prática em si. Aí vamos para a avaliação, que é um processo contínuo, acontece desde o começo e vai em busca de qual entendimento o estudante tem sobre aquele conteúdo. E a gente tem várias formas de avaliação, a diagnóstica, a formativa, a somativa que está dentro de todo o processo
educacional. A reflexão, né, de analisar criticamente, rever, construir, nesse processo de ação, reflexão, de prática, constrói, revê, faz um momento de reflexão sobre a ação, sobre a prática. E aí vamos para uma nova compreensão de propósitos, do conteúdo, de ideias correlacionadas. Então, em 1987, ele descreve todo esse processo cíclico de método de raciocínio e ação pedagógica, que inclui a compreensão, a transformação, a instrução, a avaliação, a reflexão para gerar uma nova compreensão. Então, o que seria TEPAC? A gente viu todas as contribuições de Lee Schumann, do postulado dele, dos artigos publicados, do que ele contribuiu na área educacional. Mas então, o que seria TEPAC? Para falar sobre TEPAC, eu vou falar também sobre o instrumento CORE, representações de conteúdo, descrito por esses três autores, Lohan, Mullan e Berry, em 2004, e aí a gente chega no TEPAC, proposto por Mission e Kuller em 2006. Vamos lá, vamos conhecer? O CORE é um instrumento de representação do conteúdo. Os autores, eles afirmam que devemos pensar no conteúdo e para descrever aquele conteúdo precisamos responder a 8 questionamentos, que são eles. Primeiro, o que você pretende que os alunos aprendam sobre essa ideia, sobre esse conteúdo, sobre esse assunto? Segundo questionamento, por que é importante para os alunos aprenderem essa ideia, esse conteúdo, esse assunto? O que mais você sabe sobre essa ideia? Quais são as dificuldades e limitações ligadas ao ensino desta ideia? Que conhecimento sobre o pensamento dos alunos tem influência no ensino sobre esta ideia? Que outros fatores influem no ensino desta ideia? Que procedimentos, estratégias você emprega para que os alunos se comprometam com essa ideia? Que maneiras específicas você utiliza para avaliar a compreensão ou a confusão dos alunos sobre essa ideia? Vocês já pensaram sobre isso? Quando vocês estão no planejamento docente, quando vocês estão planejando uma aula, quais são as dúvidas? O que vocês pensam para descrever suas ações à prática docente dentro de sala de aula? Vocês acham que o instrumento CORE auxiliaria vocês nesse processo? Vocês acham que esses 8 questionamentos podem auxiliar o professor na sua prática docente? Fica a dica, então, do instrumento CORE, representações de conteúdo. Então, chegamos finalmente ao TEPAC, proposto por Mission e Kuller em 2006. Então, o que é o TEPAC? TEPAC é o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, proposto por Mission Kuller em 2006, no artigo publicado Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo, uma estrutura para o conhecimento docente. Lembram que eu falei no início da nossa palestra sobre o conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico e conhecimento pedagógico do conteúdo proposto por Lee Schumann em 1986? Então, Mission e Kuller, estudando as contribuições de Schumann, inseriram a tecnologia ao PCK, ao conhecimento pedagógico do conteúdo, transformando assim o TEPAC, conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. Então, a proposta desses autores de Mission e Kuller é que hoje a tecnologia é fundamental. Então, a interseção entre o conhecimento pedagógico, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento tecnológico é o TEPAC.
conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, tão fundamental para a prática docente do professor nos dias de hoje. Pergunto: hoje é possível que o conhecimento da tecnologia esteja separado do conhecimento pedagógico do conteúdo? Fica essa dica, fica essa reflexão e eu volto para que vocês visualizem o framework, né, do TEPAC, que é essa estrutura que eu apresento para vocês, proposto por Michel Kuhler em 2006. Tão importante para a prática docente. Conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. Espero ter contribuído no reconhecimento de saberes. Fica aqui o meu agradecimento a esse evento tão maravilhoso. E até a próxima!